Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula do curso de infraestrutura de hardware e o assunto da aula de hoje é evolução computacional. Colossus foi um computador inglês projetado em Bletchley Park durante a Segunda Guerra Mundial por um grupo liderado por Thomas Flowers para fazer a criptoanálise de códigos ultrasecretos utilizado pelos nazistas. Com duas versões, a primeira em 1943, que chamava Mark I, e a segunda em 1944, chamado Mark II. Quando a guerra se encerrou, Colossus estava em operação ainda. Ele utilizava símbolos perfurados em fita de papel, tinha 8 grandes gabinetes de 2,3 metros de altura, dividido em duas partes de 5,5 metros de comprimento e utilizava 2.400 válvulas. O equipamento processava a uma velocidade de 25.000 caracteres por segundo. O ENIAC. Sua construção iniciou em plena guerra em 1943 e só foi ser ligado pela primeira vez em julho de 1947. Desenvolvido a pedido do Exército dos Estados Unidos para seu laboratório de pesquisa balística, o ENIAC era um monstremo de 30 toneladas e ocupava uma área de 180 metros quadrados. Sua produção custou nada menos do que $500 mil na época. A máquina contava com um hardware com 70.000 resistores e 18.000 válvulas de vácuo, que em funcionamento consumiam 200.000 watts de energia. Computador pessoal Altair System foi criado em 1975 por Ed Roberts. A versão mais simples custava $439. Esse modelo básico, entre aspas, consistia em placas, luzes, chips, gabinete, chaves e a fonte de alimentação, junto, claro, com o manual de montagem. Existia a opção de comprá-lo já montado, mas custava $182 a mais na época. Ele vinha com apenas 256 bytes de memória, realmente bem pouco, mesmo para os padrões da época. Estava disponível também uma placa de expansão para 4 KB que custava $264 na forma de kit. Em teoria, seria possível instalar até 64 KB. Agora, em sua versão básica, o Altair não tinha muita utilidade prática, a não ser a de servir como fonte de aprendizado eletrônico e programação. Mas pouco tempo depois começaram a surgir vários acessórios para o Altair, como um teclado que substitui o conjunto de chaves que serviam para programar o aparelho, um terminal de vídeo, que é bem melhor que ver os resultados na forma de luzes, um drive disquete, pois naquela época ainda se usava um disquete de 8 polegadas, placa de expansão e até um modelo mesmo de impressora. Em pouco tempo depois, em 1976, foi fundada a Apple, tendo como sócio Steve Jobs e Steve Wozniak. O Apple I, diferentemente do Altair, era vendido já montado. A placa era vendida pelada, montada sobre uma tábua de madeira e embalada em uma caixa de papelão. Por isso era comum que os Apple I fossem instalados dentro de caixas de madeira feitas artesanalmente, iguais às que aparecem na imagem. O Apple I era baseado no processador MOS 6502. Ele era o processador de 8 bits que operava apenas 1 MHz, mas o Apple I compensava a menor potência, oferecendo espaçosos 8 KB de memória suficiente para carregar o interpretador BASIC. Uma das vantagens
era que o Apple I podia ser ligado direto na TV. Dispensava, no caso, ia dispensar a compra do terminal de vídeo. Naquela época, as fitas cassete eram o meio mais usado para guardar dados e programas, como o sistema operacional do Apple I, o Basic Apple Soft. Os disquetes já existiam, mas eram muito caros. E também os grandes problemas das fitas cassete eram a lentidão e a baixa confiança. No Apple I, os programas eram lidos a meros 1500 bits por segundo. E em outros computadores, o acesso era ainda mais lento, com taxa de leitura de 250 a 300 bits. O Apple II foi lançado em 1977. Diferente do Apple I, que era produzido artesanalmente, o Apple II foi produzido em escala industrial, com um gabinete de plástico injetado em um teclado incorporado. Ele era bem mais parecido com os teclados atuais. A versão mais básica era ligada na TV e usava o famigerado controlador de fita cassete, que utilizava o sistema Integer Basic, ligado a um aparelho de som para carregar os programas. O Apple II tinha com apenas 4 KB de memória, mas incluía mais 12 KB de memória ROM. A memória RAM podia ser expandida até 52 KB, pois o processador 6502 era capaz de endereçar apenas 64 KB de memória, e os 12 KB já correspondiam à ROM embutida. Bem pessoal, essa foi a nossa primeira videoaula, e na próxima videoaula nós vamos falar sobre os processadores. Não esqueça de compartilhar e também não esqueça de deixar o like. Então pessoal, até a próxima aula. Valeu!